Lucian se virou para o boneco de teste de força de combate, assumindo sua postura. Seus olhos ardiam de determinação, e seu braço estava envolto em uma poderosa aura. Com a força de 1000 sóis, ele desferiu um golpe esmagador contra o boneco de teste. O impacto foi tão poderoso que estilhaçou o vidro atrás dele, deixando todos atônitos. Para surpresa de todos, a força de combate de Lucian atingiu incríveis 15.709, como se ele tivesse os bíceps do Hulk e os raios laser do Homem de Ferro combinados. Ele havia acessado o poder da respiração da natureza e das técnicas estelares, alcançando 10 vezes o nível padrão de poder para sua energia sanguínea. Lucian estava tão imerso na arte do combate marcial que nem percebeu o trabalhador tremendo de empolgação ao anunciar que ele havia passado na avaliação de artista marcial de nível 1. Mas espere, o trabalhador se corrigiu rapidamente. Lucian, na verdade, passou na avaliação de nível 2 ou até 3. O funcionário ficou tão confuso que nem sabia ao certo qual era a avaliação final, mas prometeu relatar a boa notícia aos seus superiores e apostou sua carreira nisso. Antes que Lucian pudesse reagir, o trabalhador saiu correndo, deixando-o ali parado com um sorriso no rosto. Enquanto o funcionário se afastava, Lucian se virou e encarou a figura imponente que estava atrás dele. A atmosfera ficou elétrica quando seus olhares se cruzaram. Lucian não pôde evitar e perguntou: "Posso te ajudar com alguma coisa?" De repente, a figura imponente estendeu a mão e se apresentou como Xiao. Lucian olhou mais de perto e percebeu que esse cara era alguém importante. Xiao devia ter pelo menos 2 metros de altura, com bíceps do tamanho de troncos de árvore. Mas Lucian não se intimidou. Ele também estendeu a mão e apertou a de Xiao. Xiao abriu um sorriso enorme, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Estava claro que ele estava genuinamente feliz em cumprimentar Lucian. Os outros que estavam por perto viram isso como a oportunidade de uma vida inteira e correram para apertar a mão de Lucian e tirar selfies com ele. Com ele ali, era como se os Beatles tivessem acabado de chegar à cidade. Lucian era o homem do momento, o prodígio das artes marciais que todos queriam conhecer. Lucian não queria ficar preso no meio da multidão, então viu uma brecha e disparou para longe. Centenas de pessoas correram atrás dele, mas ninguém conseguia acompanhar os reflexos rápidos como um raio de Lucian. Fora do centro de avaliação, um grupo de jovens garotas esperava pelos resultados de seus veteranos. Entre elas estava sua irmã, que gritou seu nome e chamou sua atenção. Lucian caminhou em sua direção, se perguntando por que sua irmã estava ali em primeiro lugar. Ela, por outro lado, também estava confusa, cruzando os braços e colocando as mãos na cintura. "Por que você passou o dia todo dormindo?" ela questionou. Lucian tossiu de forma constrangedora e tentou disfarçar. "Eu estava resolvendo umas coisas." As duas garotas que acompanhavam sua irmã eram suas colegas de classe, e ambas foram imediatamente atraídas pela aparência marcante de Lucian. A mais extrovertida se apresentou como Fan Fan, enquanto a mais tímida era chamada de Sunoa. Elas estavam ali para acompanhar Yan, uma veterana que faria a avaliação. Enquanto Fan Fan não parava de elogiar a beleza de Lucian, ficava evidente que as duas estavam completamente encantadas por ele. Mas o próprio Lucian era tão humilde quanto um pedaço de pão e 2 vezes mais educado. Até mesmo King Ha, sua irmã, ficou vermelha com tantos elogios direcionados a ele. Então, Lucian fez o que qualquer bom irmão faria: bagunçou o cabelo dela e se despediu das garotas. Fan Fan não acreditou no que viu. "Irmãos podem se dar tão bem assim!" exclamou, surpresa. King Ha sentiu seu rosto esquentar como um beterraba num liquidificador, mas de um jeito bom. Enquanto isso, Yan saiu do centro de avaliação com uma expressão derrotada no rosto. As garotas se juntaram ao redor dela, ansiosas para saber o que aconteceu. Yan soltou um suspiro profundo antes de responder. Aparentemente, houve um acidente que interrompeu toda a avaliação até a tarde. Todos ficaram chocados, se perguntando o que poderia ter causado um problema tão grande. Yan gaguejou enquanto recontava o ocorrido. Ela havia encontrado um cara que ela descreveu como um monstro e um prodígio. Ele tinha mais ou menos a mesma idade que ela, mas um nível de energia sanguínea de 15,7 e uma força absurda de 15.000. Para dizer o mínimo, Yan se sentiu minúscula perto dele. Ela sempre achou que era incrível, mas, comparada àquele sujeito, parecia um graveto no meio de um furacão. As garotas ficaram em choque. Era a primeira vez que viam sua sempre orgulhosa veterana tão abalada. Elas precisavam saber o nome do homem que fez Yan se sentir assim. Com uma expressão séria, Yan abriu os olhos e revelou o nome do prodígio: Lucian. O grupo ficou em silêncio. As duas garotas trocaram olhares e se viraram lentamente para King Ha. Até ela ficou surpresa. Seu próprio irmão. Enquanto isso, Lucian seguia para casa, devorando um enorme bolinho recheado como se fosse sua última refeição. Quando se aproximou de sua casa, notou um grupo de mães de meia-idade reunidas, conversando com expressões preocupadas. Aparentemente, estranhos haviam aparecido no bairro. Eles eram da Escola de Artes Marciais da Planície Vermelha, o lugar onde Lucian costumava testar sua força de combate. Ele ficou curioso para saber o que estava acontecendo. Depois de terminar seu bolinho gigante, Lucian pegou o celular e viu que o atendente da escola estava ligando para ele. Mas ele sabia que seu suplemento tinha potencial. Para obter uma grande fortuna, ele precisava conduzir mais pesquisas e ver se essa farmácia tinha as qualificações para isso. Depois de um sono tranquilo, Lucian se encontrou novamente no reino dos sonhos. Ele chamou Ideste, sua
sua assistente confiável no mundo dos sonhos, para puxar seu registro de vida. Enquanto percorria as páginas, Lucian ficou extasiado ao ver que seu futuro havia sido alterado. Desta vez, ele estava casado, tinha 3 filhos e morreu na avançada idade de 87 anos. Claro, pode não parecer a vida mais emocionante, mas era certamente melhor do que morrer como um artista marcial de nível 4 aos 37 anos. Ele analisou os detalhes de sua nova vida, apreciando as pequenas vitórias que conquistou ao longo do caminho. Aos 18 anos, tornou-se um artista marcial de nível 2 e ingressou em um prestigiado campo de prodígios, onde chegou ao top 20. Passou mais 3 anos na universidade e, após a formatura, serviu no exército por 5 anos, se aposentando como tenente. Depois, abriu sua própria escola de artes marciais e continuou aprimorando suas habilidades até alcançar o nível 6 aos 45 anos. Embora tenha falhado em atingir o nível 7 aos 55, sabia que havia chegado perto. Mais tarde, morreu ele e cerrou os punhos com força, sentindo uma onda de poder percorrer seu corpo. Em apenas uma semana, ele havia mudado com sucesso seu futuro para melhor. Determinado, ele decidiu superar qualquer obstáculo para alcançar seu objetivo final. Durante uma invasão de monstros no ano 383, enquanto Lucian apertava os punhos ainda mais, uma sensação de determinação percorria suas veias. Ele sabia que a simples mudança que havia conseguido não era suficiente para alterar o curso da história. Não podia se contentar com a mediocridade quando se tratava de mudar o mundo. Com o destino da humanidade pesando sobre seus ombros, ele sabia que precisava se esforçar ao máximo. Artistas marciais de nível 7, 8 e 9 não eram páreo para os desafios que o aguardavam no futuro. Ele precisava ir além do que era considerado possível e se tornar um artista marcial de nível 10 ou até mesmo de nível 11. Lucian entendia que sua jornada não seria fácil, mas estava determinado a perseverar. Sabia que o caminho à frente seria árduo, mas estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo em seu caminho. O destino da humanidade estava em suas mãos e ele não podia decepcioná-los. Ele estava determinado a alterar o curso da história, a mudar o desfecho inevitável. Em uma sala bem iluminada, o presidente Xiao estava sentado à sua mesa com um pincel chinês em mãos. Ele traçava cuidadosamente cada traço do caractere com precisão, seu pincel deslizando pela página com facilidade. A pessoa do outro lado da tela não pôde deixar de elogiar suas impressionantes habilidades e afirmou que o presidente Xiao estava um passo mais perto de se tornar um artista marcial de nível 7. Mas então, o tom mudou. A pessoa soltou um suspiro profundo e, com um tom sarcástico, disse: se ao menos o presidente Xiao se dedicasse tanto à educação quanto às artes marciais. O comentário atingiu o presidente Xiao como um soco no estômago. Sua mão tremeu incontrolavelmente, fazendo com que seus últimos traços saíssem tortos. Ele levantou o pincel, seus olhos fixos na tela, e com um sorriso constrangido, respondeu que sempre sonhou em ver prodígios surgindo na cidade do Lago Branco. Infelizmente, por 2 motivos, esse sempre foi um caminho difícil. Primeiro, não havia uma família histórica de artistas marciais na cidade para servir como referência. Segundo, a cidade carecia dos recursos necessários para apoiar e cultivar talentos. Mesmo que um prodígio surgisse, inevitavelmente se mudaria para buscar melhores oportunidades. O presidente Xiao não pôde deixar de sentir uma onda de desespero tomar conta dele. A frustração do homem do outro lado era palpável. Ele deixou claro para o presidente Xiao que não havia mais espaço para desculpas. Com o campo de prodígio se aproximando, já fazia anos que a cidade não enviava um representante, e a falta de resultados promissores estava se tornando um grande constrangimento. Para piorar a situação, a ausência de qualquer candidato era a maior desonra possível. A voz do homem gotejava fúria e desprezo ao transmitir sua mensagem severa. Suas palavras finais foram firmes e resolutas. Desta vez, custe o que custar, a reputação da cidade do Lago Branco deve ser restaurada. Por fim, ele encerrou a chamada com um clique abrupto, deixando o presidente Xiao imerso em pensamentos sobre a gravidade da situação. O presidente Xiao estava fervendo de frustração e raiva. Ele cerrou os punhos sobre a pilha de papéis, seus nós dos dedos ficando brancos, enquanto cobria o rosto em exasperação. Ele sempre sonhou em descobrir prodígios e obter resultados promissores, mas, com recursos limitados e preso no nível 6. Como artista marcial, parecia uma façanha impossível. Ele estava preso em um ciclo sem esperança de avançar de nível. Foi então que uma secretária irrompeu em seu escritório, interrompendo seus pensamentos com notícias urgentes. O presidente Xiao não estava de humor para distrações, mas a secretária insistiu que ele ouvisse a novidade. Um jovem de 18 anos, artista marcial de nível 2, com uma impressionante força de batalha de 15.000. A notícia foi como uma lufada de ar fresco para o presidente, um raio de esperança em seu dia sombrio. Assim que ouviu a informação, o presidente Xiao arrancou o tablet das mãos da secretária e assistiu às gravações com entusiasmo. A força exibida era tão intensa que até fez o generoso busto da secretária balançar. Enquanto ambos analisavam a gravação, os olhos afiados do presidente Xiao captaram algo extraordinário. O jovem estava executando uma técnica de soco em um estado perfeito. O presidente explicou à secretária que esse termo era usado apenas nos círculos mais elitistas das artes marciais. Ele tentou simplificar para a confusa secretária, dizendo que menos de 10 pessoas no mundo conseguiam realizar tal
feito com essa idade. Mas isso não era tudo. O presidente investigou mais a fundo as informações pessoais de Lucian e descobriu algo ainda mais surpreendente. Como um jovem de 18 anos podia ter uma força de batalha 10 vezes superior ao padrão, com apenas um nível de energia sanguínea de 15,7, o estado perfeito poderia, no máximo, dobrar a força de alguém. Então, como Lucian estava conseguindo tal façanha? O presidente ficou em silêncio por um momento, perdido em pensamentos. Um jovem de 18 anos, com uma força de batalha 10 vezes acima do normal, vindo de uma família comum. As implicações eram enormes. A excitação tomou conta do presidente Xiao, que explodiu em uma gargalhada. Ele não conseguia conter a alegria de ter descoberto um talento como Lucian. Em sua empolgação, ele ergueu a secretária no ar e a abraçou apertado, fazendo seu busto balançar novamente, deixando-a corada. Girando-a no ar, ele declarou que Lucian era um talento marcial que só surgia uma vez a cada 10 milhões de pessoas. Ainda tonta, a secretária perguntou o que tornava um artista marcial um verdadeiro gênio. Com um grande sorriso no rosto, o presidente Xiao explicou que alguns artistas marciais simplesmente nasciam com um talento natural que lhes concedia habilidades inimagináveis. Alguns podiam experimentar um enorme aumento no nível de energia sanguínea, enquanto outros eram capazes de se mover mais rápido que um relâmpago ou liberar uma força explosiva. Determinado a conhecer Lucian e sua família, o presidente Xiao se vestiu rapidamente. Ele não podia esperar para ver o jovem prodígio pessoalmente e oferecer-lhe uma oportunidade única na vida. Naquele exato momento, uma aluna de olhos brilhantes do plano vermelho se aproximou de uma garota, trazendo a notícia de que haviam finalmente descoberto a verdadeira identidade de Lucian e onde ele morava. Os alunos mais jovens, curiosos para saber por que seus veteranos estavam tão empenhados em rastrear esse garoto aparentemente comum e pobre, começaram a se perguntar se Liu Shan havia provocado a ira da garota. Mas ela silenciou suas dúvidas com um olhar severo e logo desviou sua atenção para uma ligação que acabará de receber. Pela conversa, ficou claro que outra pessoa também estava interessada em Lucian e a garota sabia que não podia perder tempo. Com um tom autoritário, ela ordenou que um dos alunos corresse para comprar presentes luxuosos para os pais e o irmão mais novo de Lucian. Apesar de estar confuso, o estudante não ousou questionar sua superiora e saiu correndo para o shopping sem hesitação. Enquanto isso, na humilde casa de Lucian, ele foi despertado por uma batida forte na porta do quarto.